Resumo de Apocalipse, capítulo 1. O capítulo 1 serve como introdução e cenário para todo o livro do Apocalipse. Ele estabelece a autoridade divina da mensagem e descreve a visão gloriosa de Jesus Cristo que o apóstolo João recebe. A revelação e o propósito. O livro é apresentado como a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus a ele, para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. João é instruído a escrever o que vê e enviar a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A saudação e a glória de Cristo. João saúda as igrejas e exalta Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que nos amou, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. A visão na ilha de Patmos. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele diz que estava no Espírito no dia do Senhor e ouviu uma voz forte como de trombeta. A descrição gloriosa de Jesus. Ao se virar, João vê o Filho do Homem no meio de 7 candelabros de ouro, que representam as 7 igrejas. A descrição de Jesus é imponente. Vestido com uma túnica comprida e cinto de ouro no peito. Cabelos brancos como a lã. Olhos como chama de fogo. Pés como bronze polido, brilhando numa fornalha. Voz como o som de muitas águas. 7 estrelas na mão direita, que são os anjos das 7 igrejas. Uma afiada espada de 2 gumes saindo da sua boca. Rosto resplandecente como o sol em pleno fulgor. A identidade de Cristo. Jesus tranquiliza João, que caiu a seus pés como morto. Ele se identifica como o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aquele que tem as chaves da morte e do Hades. A ordem de escrever. Jesus instrui João a escrever: 1. As coisas que ele viu. 2. As coisas que são e 3. As coisas que hão de acontecer depois destas. Em essência, o capítulo 1 estabelece Jesus Cristo como a fonte soberana da revelação e o juiz glorioso que supervisiona suas igrejas. A visão gloriosa de Jesus Cristo, Apocalipse 1:12-16. O apóstolo João descreve o que viu após se virar para ver quem falava com ele. É uma imagem de poder, pureza e juízo, que difere das descrições de Jesus durante seu ministério terrestre, revelando sua natureza divina e soberana. O cenário, os 7 candelabros. João viu 7 candelabros de ouro no meio dos quais estava o Filho do Homem, um título messiânico. Significado. Jesus explica que os 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia. Sua presença no meio delas significa que ele está ativamente presente, inspecionando e zelando por sua igreja. Os elementos da glória. A descrição de Jesus combina traços de sacerdote, juiz e rei. Parte da visão, detalhe, significado e simbólico principal. Vestes, vestido com uma túnica longa, ou poderes, e cinto de ouro no peito. Autoridade sacerdotal e real. O cinto de ouro indica a realeza e a posição de senhor. Cabelo e cabeça brancos como a lã branca, como a neve. Símbolo de antiguidade e sabedoria eterna, como visto em Daniel 7:9, o ancião de dias. Olhos, os olhos eram como chama de fogo. Conhecimento penetrante e julgamento severo. Nada pode ser escondido de seu olhar. Pés semelhantes a bronze polido, brilhando como em uma fornalha. Estabilidade, pureza e julgamento implacável. O bronze era usado no altar do sacrifício e simboliza a capacidade de suportar o fogo do juízo. Voz, sua voz era como a voz de muitas águas, o som de uma grande cachoeira ou mar. Autoridade imensa e poder esmagador. Uma voz que não pode ser ignorada. Mão direita, tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos, ou mensageiros líderes, das 7 igrejas, indicando que ele segura e os sustenta com seu poder. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O poder da sua palavra de julgamento. Sua palavra é a sua arma, que discerne e executa a justiça. Rosto, o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Glória absoluta, pureza e divindade. A luz que cega é a própria santidade de Deus.
A identificação final. Ao ver essa visão esmagadora, João caiu a seus pés como morto. Jesus tocou nele e se identificou, dissipando o medo e estabelecendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, o lugar dos mortos. Apocalipse 1:17 e 18. Essa revelação confirma que o Cristo ressuscitado não é apenas um cordeiro, mas o juiz soberano sobre a história, a vida e o universo. Resumo de Apocalipse, capítulo 2. As 4 primeiras cartas. O capítulo 2 do Apocalipse contém as cartas ditadas por Jesus Cristo a João para as 4 primeiras das 7 igrejas da Ásia Menor. Cada carta segue um padrão: saudação, autoidentificação de Cristo, baseada na visão do capítulo 1, louvor, repreensão, se necessária, exortação e uma promessa ao que vencer. 1. Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. Identificação de Cristo, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Louvor, eles são elogiados por seu trabalho duro, perseverança e por testarem e rejeitarem falsos apóstolos, como os nicolaítas. Repreensão, o ponto principal de crítica é que eles abandonaram o seu primeiro amor. Eles ainda faziam a coisa certa, mas pela razão errada, por hábito, e não por amor fervoroso a Cristo. Exortação, lembrar de onde caíram, arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras. Promessa ao vencedor, dar a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. 2. Esmirna, a igreja perseguida e fiel. Identificação de Cristo, o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Louvor, eles são elogiados por sua fidelidade e paciência na aflição. Jesus reconhece sua pobreza material, embora sejam ricos espiritualmente, e a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Repreensão, não há repreensão. É a primeira de 2 igrejas sem crítica. Exortação, não temer o que estava prestes a sofrer, prisão e tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte. Promessa ao vencedor, não sofrer o dano da segunda morte. 3. Pérgamo, a igreja que tolera o erro. Identificação de Cristo, aquele que tem espada afiada de 2 gumes, poder de juízo. Louvor, eles são elogiados por manterem a fé e não negarem o nome de Jesus, mesmo morando onde está o trono de Satanás, centro do culto imperial e pagão, e após a morte do fiel Antipas. Repreensão, toleram aqueles que seguem a doutrina de Balaão, comer coisas sacrificadas aos ídolos e cometer imoralidade sexual, e a doutrina. Exortação, arrepender-se rapidamente. Se não o fizerem, ele virá e pelejará contra eles com a espada de sua boca. Promessa ao vencedor, dar do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome gravado. 4. Tiatira, a igreja que tolera a imoralidade. Identificação de Cristo, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze reluzente. Louvor, eles são elogiados pelo amor, fé, serviço e paciência, notando que suas últimas obras são maiores que as primeiras. Repreensão, tolerar a profetisa Jezabel, que ensina e seduz os servos de Cristo a praticar a imoralidade sexual e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Exortação, Jesus dará doença e grande tribulação a Jezabel e a seus seguidores se não se arrependerem. Ele pede aos fiéis em Tiatira que guardem o que tem até que ele venha. Promessa ao vencedor, dar autoridade sobre as nações, reinar com ele, e a estrela da manhã. Resumo de Apocalipse, capítulo 3. As 3 últimas cartas. O capítulo 3 conclui as mensagens de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia, endereçando as cartas a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 5. Sardes, a igreja morta. Identificação de Cristo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Repreensão, Sardes é duramente criticada. Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Eles mantêm uma reputação de vitalidade, mas a realidade espiritual é de fraqueza e apatia. Exortação, ser vigilante, fortalecer o que resta e está para morrer, e lembrar, guardar e arrepender-se das coisas que receberam. Se não vigiarem, ele virá como ladrão, inesperadamente,
para o juízo. Promessa ao vencedor: ser vestido de vestes brancas, ter seu nome não riscado do livro da vida, e ser confessado diante do Pai e de seus anjos. 6. Filadélfia, a Igreja fiel. Identificação de Cristo, o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Louvor: eles são elogiados por terem pouca força, mas guardado a palavra de Cristo e não negado o seu nome. Jesus lhes deu uma porta aberta que ninguém pode fechar, oportunidade de ministério e salvação. Repreensão: não há repreensão. É a segunda de duas igrejas sem crítica. Promessa de proteção: Jesus promete fazer com que os da sinagoga de Satanás venham e se prostrem a seus pés. Ele também promete guardá-los da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Promessa ao vencedor: ser feito uma coluna no templo de Deus, ter o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o novo nome de Cristo escritos sobre ele. 7. Laodiceia, a igreja morna, morno, indiferente. Identificação de Cristo, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Repreensão, a mais severa repreensão. Eles são mornos, nem frios nem quentes. Por causa dessa indiferença, Jesus diz que os vomitará da sua boca. A causa é o orgulho material. Eles pensam que são ricos e que nada lhes falta, mas não percebem que são miseráveis, pobres, cegos e nus espiritualmente. Exortação e oferta: Jesus os aconselha a comprar dele ouro refinado no fogo, para que se tornem ricos. Vestes brancas, para cobrir a nudez da vergonha. Colírio, para que possam ver. A posição de Cristo: Jesus se apresenta em uma posição comovente: eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma oferta individual de restauração. Promessa ao vencedor: dar o direito de assentar-se com ele no seu trono. Este encerra o ciclo das cartas às 7 igrejas. O capítulo 4 iniciará a visão celestial, transportando João para o trono de Deus. Resumo de Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono celestial. O capítulo 4 marca uma transição dramática no livro do Apocalipse. Após as mensagens às igrejas na terra, capítulos 2 e 3, João é imediatamente transportado em espírito para uma visão da adoração celestial e do próprio trono de Deus. Este capítulo estabelece a soberania de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, servindo de base para todos os juízos que virão. A abertura da porta no céu. O chamado: João ouve a mesma voz poderosa, como de trombeta, que lhe havia falado antes. A voz diz: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O transporte. E imediatamente, João se encontra no Espírito e vê uma porta aberta no céu. O trono e aquele que está assentado. A visão do trono. João vê um trono estabelecido no céu, e alguém assentado nele. A aparência de Deus. Aquele que estava assentado não é descrito em forma humana, mas pelo esplendor de sua glória. Ele tem aparência de pedras preciosas, jaspe, cristalino transparente, representando santidade, e sardônio, vermelho, representando o juízo ou o sangue do sacrifício. O arco-íris. Ao redor do trono, há um arco-íris com aparência de esmeralda, verde, que simboliza a fidelidade de Deus e sua aliança de misericórdia, envolvendo a majestade do trono. Os detalhes ao redor do trono. 24 tronos e anciãos. 24 tronos menores cercam o principal, onde estão assentados 24 anciãos. Eles estão vestidos de branco e têm coroas de ouro em suas cabeças. A manifestação do poder. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, manifestando o poder e a autoridade divina. 7 lâmpadas de fogo. Ardendo diante do trono estão 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus, plenitude do Espírito Santo. Um mar de vidro. Diante do trono, há algo semelhante a um mar de vidro, claro como cristal, simbolizando a pureza e a perfeita calma celestial. Os 4 seres viventes. A descrição. No meio e ao redor do trono estão 4 seres viventes cheios de olhos, por dentro e por fora. Primeiro, semelhante a um leão. Segundo, semelhante a um novilho, boi. Terceiro,
com rosto de homem. Quarto, semelhante a uma águia voando. A adoração incessante, cada um deles tem 6 asas e nunca param de dia nem de noite de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A adoração dos anciãos. Sempre que os 4 seres viventes dão glória e honra a Deus, os 24 anciãos se prostram diante do trono, jogando suas coroas de ouro diante dele. O cântico final, eles oferecem um cântico de adoração que exalta Deus como Criador. Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. O capítulo 4 estabelece que Deus, o Criador eterno, é o único digno de receber adoração, preparando o palco para o juízo e a redenção que se desenrolarão a partir do capítulo seguinte. O capítulo 5 do livro de Apocalipse é uma continuação da visão do trono de Deus no céu, focando em quem é digno de executar os planos de Deus para a história e o futuro. Resumo do livro de Apocalipse capítulo 5. O livro selado. João vê na mão direita de Deus Pai, que está sentado no trono, um livro, ou rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro representa os planos de Deus, seus juízos e a revelação final da história. Um anjo poderoso proclama em alta voz, perguntando: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A tristeza de João. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é considerado digno ou capaz de abrir o livro ou sequer olhar para ele. João chora muito, v4, por causa dessa descoberta, temendo que os planos de Deus e a história da redenção não pudessem ser revelados ou cumpridos. O leão e o cordeiro. Um dos anciãos consola João e lhe diz para não chorar, pois eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, v5. Leão da tribo de Judá e raiz de Davi são títulos messiânicos que simbolizam o poder real, a autoridade e a vitória de Jesus Cristo. No entanto, quando João se vira para ver o leão, ele vê um cordeiro, em pé, que parecia ter sido morto. Este é Jesus Cristo, que conquistou a dignidade através de seu sacrifício na cruz, o Cordeiro de Deus. O cordeiro tem 7 chifres, simbolizando o poder e autoridade totais, e 7 olhos, simbolizando a onisciência e o Espírito de Deus. O cordeiro se aproxima e toma o livro da mão de Deus Pai. A adoração universal. Quando o cordeiro toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram em adoração. Eles cantam um novo cântico louvando o cordeiro por ter sido morto e por ter comprado com seu sangue pessoas de toda tribo, língua, povo e nação para serem um reino e sacerdotes para Deus. Milhões de anjos se juntam ao coro, proclamando a dignidade do cordeiro. Digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, v12. A adoração culmina em toda a criação no céu, na terra, debaixo da terra e no mar louvando aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, reconhecendo a sua autoridade e senhorio eternos. Em essência, o capítulo 5 de Apocalipse estabelece a dignidade e a autoridade exclusivas de Jesus Cristo, o leão vitorioso, mas também o cordeiro sacrificado, para revelar e executar o plano de Deus para a redenção e o julgamento, resultando em louvor e adoração universal. O capítulo 6 de Apocalipse é onde a ação começa, com o cordeiro, Jesus Cristo, abrindo os primeiros 6 dos 7 selos do livro que ele recebeu no capítulo 5. Este capítulo é famoso pela aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Resumo detalhado. Apocalipse 6. A abertura dos 6 primeiros selos. O cordeiro começa a abrir o livro selado. Cada selo quebrado revela um evento que se desenrola na terra, simbolizando tribulações, juízos e a preparação para o fim dos tempos. O primeiro selo, o cavalo branco, v1-2. O que acontece? O cordeiro abre o selo, e um dos seres viventes clama: vem! A figura, aparece um cavalo branco cujo cavaleiro tem um arco e recebe uma coroa. Simbolismo, geralmente interpretado como a conquista, a propagação vitoriosa do Evangelho, ou, para outros, o surgimento de um poder conquistador ou do anticristo. O segundo selo, o cavalo vermelho, v3-4.
O que acontece? O segundo ser vivente clama: vem! A figura, aparece um cavalo vermelho. O seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem umas às outras. Simbolismo, representa a guerra e o conflito generalizado. O terceiro selo, o cavalo preto, v5-6. O que acontece? O terceiro ser vivente clama: vem! A figura, aparece um cavalo preto. O cavaleiro tem uma balança na mão. A mensagem: uma voz do meio dos 4 seres viventes anuncia preços altíssimos para alimentos básicos, 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada por 1 denário, o salário de um dia, mas o azeite e o vinho não devem ser danificados. Simbolismo, representa a fome e a escassez extrema, com grande desigualdade social, onde os ricos são protegidos, azeite e vinho, mas os pobres não têm acesso ao pão. O quarto selo, o cavalo amarelo, v7-8. O que acontece? O quarto ser vivente clama: vem! A figura, aparece um cavalo amarelo, ou pálido, e o nome do seu cavaleiro é Morte. O Hades, a sepultura, o segue de perto. O juízo, é dado poder a eles para matar a quarta parte da terra pela espada, guerra, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Simbolismo, combinação de todos os juízos anteriores, resultando na morte em escala massiva. O quinto selo, o clamor dos mártires, v9-11. O que acontece? O cordeiro abre o quinto selo. A figura, João vê, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, os mártires. O clamor, eles clamam a Deus, perguntando: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? A resposta: cada um recebe uma veste branca, símbolo de justiça e pureza, e é instruído a descansar por mais um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que também deviam ser mortos. O sexto selo, distúrbios cósmicos, v12-17. O que acontece? O cordeiro abre o sexto selo, e um juízo tremendo atinge a terra. Os sinais: um grande terremoto. O sol se torna negro como saco de crina. A lua se torna como sangue. As estrelas caem sobre a terra, como figos verdes caindo da figueira agitada pelo vento. O céu se recolhe como um pergaminho que se enrola. Todas as montanhas e ilhas são movidas dos seus lugares. A reação: reis, poderosos, ricos, comandantes, escravos e livres se escondem nas cavernas e entre os rochedos das montanhas, clamando às montanhas e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O capítulo termina com a questão aterrorizante de quem pode suportar a ira divina. O próximo capítulo, capítulo 7, fará uma pausa na sequência dos selos para responder a essa pergunta, descrevendo a proteção e a salvação dos fiéis antes da abertura do sétimo selo. O capítulo 7 de Apocalipse é um interlúdio, uma pausa dramática entre a abertura do sexto e do sétimo selo. Ele responde à pergunta feita no final do capítulo 6, quem poderá suportar? E foca na salvação e na proteção de Deus para o seu povo durante o período de grande tribulação. Resumo do livro de Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7. Os selados e a multidão vestida de branco. O capítulo é dividido em duas visões distintas, focando primeiro no povo de Deus na terra e depois no povo de Deus no céu. 1. Os 144.000 selados, v1-8. Antes que o juízo final, representado pelo sétimo selo, possa ser liberado, Deus garante a segurança de seus servos. 4 anjos segurando os ventos. João vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Eles são impedidos de soprar, causando destruição, até que o selamento esteja completo. O anjo com o selo, um quinto anjo, vindo do Oriente, tem o selo do Deus vivo. Ele ordena aos outros 4 anjos que não causem dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. A identidade dos selados. O número total de selados é 144.000. Eles são descritos como sendo das 12 tribos de Israel, com 12.000 pessoas seladas de cada tribo: Judá, Ruben,
Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Simbolismo. Esta visão garante que, mesmo em meio à destruição, Deus tem um remanescente fiel, os 144.000, interpretados literal ou simbolicamente como o número completo do povo de Deus no período final, que ele marca e protege para si mesmo. 2. A multidão inumerável. V 9:17. Após a visão dos selados, João olha para o céu e vê o resultado final da salvação. A visão celestial. João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, vinda de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estão vestidos de vestes brancas, símbolo de vitória e pureza, e seguram ramos de palmeira, símbolo de festa e triunfo. O louvor, eles clamam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A confirmação. Todos os anjos, anciãos e seres viventes se prostram e adoram, dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. A explicação. Quem são eles? Um dos anciãos pergunta a João: quem são estes, vestidos de branco, e de onde vieram? O ancião, então, explica que esta é a multidão que veio da grande tribulação, e lavou as suas vestes e as brancou no sangue do Cordeiro. As bênçãos eternas. O capítulo conclui descrevendo o destino final e abençoado desta multidão. Eles estarão diante do trono de Deus e o servirão dia e noite em seu santuário. Deus habitará no meio deles. Eles nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o calor lhes fará mal. O Cordeiro, Jesus, os apacentará, os guiará, e os conduzirá às fontes de água viva. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em resumo, o capítulo 7 é uma mensagem de esperança e garantia. A destruição dos juízos de Deus não é indiscriminada. Ele protege os 144.000 na terra, e recompensa a multidão no céu, aqueles que lhe são fiéis e que alcançaram a vitória através do sacrifício do Cordeiro. Glória a Deus!